pode ter esse tipo de efeito também, jejuns, dança. No ritual você tem algumas pessoas que são pessoas experientes, pessoas assim de confiança da liderança da casa. Serve para curas, não é? É muito usado como uma forma de entender o que é a causa do seu mal. Falando em ayahuasca, então, ayahuasca é uma bebida assim, com esse caráter visionário, não é? A molécula do DMT é muito similar à molécula do LSD, não é? Ele funciona de uma forma bastante parecida dentro do corpo e tem efeitos bastante parecidos, né? E é uma substância que pode ser bastante forte, pode dar efeitos muito fortes. Ele é usado para várias finalidades. Assim, é considerado uma chave que dá acesso ao mundo espiritual. E a partir do mundo espiritual, não é, o indígena, ele iria buscar ter um conhecimento do que está passando em um lugar muito longe. Ele pode viajar no astral, ou qual seja o nome que ele vai dar para esse mundo espiritual. Pode viajar para ver uma pessoa, ele pode tomar para caçar, porque de repente assim, o mundo dos animais se abre para ele. De repente ele entende, a gente pode pensar, ele fica com uma percepção muito aguçada, então ele percebe uma porção de detalhes da natureza que normalmente talvez ele não percebesse, né? E ele tem essa sensação de que de repente o comportamento da caça fica muito mais claro para ele, fica muito mais fácil para ele saber muito melhor aonde ir procurar a caça. Igualmente serve para a guerra. Ele serve para dizer aonde estaria o inimigo, o que o inimigo está planejando, como enfrentar esse inimigo. Não é uma forma parecida com como enfrentar a caça. Também serve para curas, não é? É muito usado como uma forma de entender o que é a causa do seu mal. Por que é que você não está conseguindo caçar, a sua mulher está de cara virada para você, e você está perdendo o posto que você tinha com os seus dentro do seu grupo, o prestígio que você tinha. Então, isso daí leva você talvez a se sentir mal e ter uma série de reações físicas, né? Esse conceito do mal, né, é algo que é diferente do conceito nosso de doença. A doença a gente tende a pensar que é causada por um agente físico, né? E a gente vai procurar olhar o corpo físico da pessoa e procurar a doença. Agora, essa é uma visão mais tradicional, vê a doença de uma forma mais ampla, né? Vê a doença em termos sociais, na sua relação cósmica, espiritual, que seja, a sua relação com a moral do seu grupo, sabe, uma visão de um desequilíbrio mais amplo do que só um desequilíbrio físico, né? Como a gente tende a ver na medicina ocidental. Então, essa visão, né, que também esses grupos indígenas não têm antibióticos, não tem uma série de instrumentos assim que a medicina moderna tem, que são muito eficazes, não é? Eles têm que apelar para uma outra forma de lidar com o sofrimento, né? E então essa forma mais assim social, psíquica, que é por aí que funciona
o tratamento espiritual, o tratamento xamânico de males, né? E, então, a ayahuasca, por deixar a pessoa muito sensível, né? Muito atenta para coisas do seu mundo interior, para suas emoções, certos pensamentos que normalmente você nem ousa ter, né? Então, isso facilita esses processos xamânicos e outras formas de cura espiritual, né? Tanto o xamã, o praticante, quanto o paciente, o sujeito, né? Eles podem passar por um estado de alteração de consciência. Nem sempre a alteração de consciência tem que ser provocada por tomar um psicoativo, né? A gente sabe que respiração, diferentes técnicas de respiração podem provocar efeitos fortíssimos, né? Assim, a respiração holotrópica, a gente conhece hoje em dia, desenvolvida pelo Stanislav Grof, ele, na década de 60, ele desenvolveu toda uma técnica baseada no uso de LSD, uma técnica de tratamento psicológico, né? Mas quando o LSD foi proibido, ele então desenvolveu uma outra forma de alteração de consciência, que era através dessa superoxigenação do cérebro. E hoje em dia, então, essa que eles chamam de respiração holotrópica é usada da forma como o uso do LSD tinha sido usado no início do seu trabalho. Só para dar mais uma ideia de como a gente pode ter esse tipo de efeito, também jejuns, dança, até uma série de outras técnicas que não envolvem o uso de substâncias psicoativas também existem e são muito empregadas. Mas o que acontece é que o nosso preconceito e moralismo contra o uso de substâncias psicoativas levou a uma ignorância até recente do uso dessas substâncias. Assim, os próprios pesquisadores não se interessavam muito, ou então preferiam não entrar nessas pesquisas. Grande parte dessas pesquisas agora sobre usos indígenas de plantas alucinógenas são coisas mais recentes. Aqui não foi ele o grande pioneiro, mas a pessoa que realmente trouxe para o Ocidente, e o Ocidente em geral, né, a noção de que se usam essas plantas dessa maneira em diferentes culturas indígenas, foi o Carlos Castaneda, que na década de 60, não é, ele fez uma dissertação de mestrado baseada nas experiências que ele teve como uma espécie de aprendiz de xamã de um xamã mexicano, indígena mexicano. E quem lê o livro, não é, acha bem estranho essa dissertação. Eu não sei se passaria hoje no meu programa de pós-graduação, teria muitos questionamentos em cima desse livro. Mas daí eu inclusive tive a oportunidade de conversar com o orientador dele muitos anos atrás, e ele defendeu mesmo, é verdade, mas depois foi reescrito. Quem já escreveu tese e dissertação, depois publicou, sabe que a gente costuma assim transformar aquele texto árido em uma coisa mais legível, mais gostosa de ler. Eu imagino que foi isso que o Castaneda fez nesse caso. De toda forma, esse primeiro livro é muito interessante. Depois ele meio que achei menos interessante outras coisas que ele fez, mas esse primeiro teve um grande impacto. Saiu lá por volta de 68, quando havia essa grande fascinação por LSD, maconha, haxixe nos Estados Unidos e certas partes da Europa, na Inglaterra, na França, na Alemanha. E saiu esse livro que causou grande interesse. Muita gente começou
a ir procurar no México, nos Andes e no Brasil coisas análogas a essas substâncias que o Castaneda descreve. E então formaram-se o que se chamava de hippie trails na década de 60, início de 70, né? Caminhos hippies. E esses caminhos hippies iam para o Nepal, um grande centro, Nepal, assim, que era esse reino perdido nas montanhas, nos Himalaias, e onde a cannabis ela cresce assim quase que no meio da rua, e onde há uma série de mistérios, uma cultura antiquíssima, muito diferente da cultura europeia, e muito rica e interessante. E um monte de hippie inglês, americano, assim, foi lá para o Nepal. Uma área também foi importante aqui na América foi Machu Picchu, Cusco, essa região seria uma espécie de Nepal americana, né? E haviam diferentes maneiras, na década de 60, 70, de chegar lá. Eu inclusive fiz essa rota na época. Você podia pegar o trem da morte, ir pela Bolívia, Peru, Bolívia, depois chegar assim no Lago Titicaca, etc., e finalmente para Cusco, depois Machu Picchu. Ou então, tinha um outro caminho que era menos conhecido, que ia pela Amazônia. E é possível sair de Rio Branco e atravessar os Andes nessa região e ir para o Peru. Cusco não fica tão longe assim de Rio Branco. Então, aí certos hippies mais aventureiros começaram a fazer essa rota via Rio Branco. E lá em Rio Branco havia uma série de centros, centros espíritas, que usavam essa bebida ayahuasca em rituais espíritas cristãos, né? Que nós aqui no Brasil entendemos essas misturas assim que para os europeus às vezes parece uma coisa completamente maluca, mas a gente convive com isso muito bem, conhece essa lógica, né? Essa uma lógica cultural brasileira. E então em Rio Branco existe um grupo que tem uma importância cultural para o Acre, que é análoga ao candomblé na Bahia, por exemplo. É uma religião minoritária, mas que, em termos identitários, é muito forte. As pessoas podem até ser evangélicas, bom, hoje em dia a coisa está ficando meio dura na Bahia também nisso, mas assim, elas podem, digamos, elas são católicas, não são aquelas evangélicos que estão em luta contra o candomblé, mas assim, muitas pessoas que nunca normalmente vão num terreiro, uma coisa assim, mas assim, que se veem como parte da sua baianidade, né? Tem um certo conhecimento, vão aí nas festas de Iemanjá, dia 2 de fevereiro, o dia de Santa Bárbara, sai da rua usando vermelho, pode usar amarelo pensando em Oxum, mesmo que não sejam de candomblé. Bom, desse tipo de função identitária, a gente tem no Acre, então, tem o Santo Daime. Santo Daime, que é essa religião que eu falei que é uma religião espírita, esotérica, católica, toda uma mistura aí, baseada no uso da ayahuasca. E essa religião foi fundada por um negro maranhense que era conhecido como Mestre Irineu. Ele veio do Maranhão no início da década de 10 do século XX e trabalhou
nos Seringais, trabalhou assim com o general Rondon na demarcação das fronteiras e teve muito contato com as culturas indígenas e o uso da ayahuasca pelos índios. E daí ele, uma série de processos assim de revelação, processos místicos que ele teve com a ayahuasca, ele então teve uma revelação de um uso cristão, né, dessa bebida, que passou a ser usada como uma espécie de sacramento, né, assim, como a ayahuasca passou a ser considerada assim o sangue de Cristo. E só que é uma substância que tem uma agência própria, né? Então ele produz visões e essas visões então são concebidas como sendo revelações, revelações divinas. E bom, o interessante é que os rituais dessa religião, às vezes eles chegam a congregar 500, 600 pessoas. Eu já participei assim, de umas 600 pessoas todas juntas, tomando essa substância que é extremamente forte, e elas passam a noite inteira cantando e bailando, que são os passos assim determinados que as pessoas, uma performance que as pessoas fazem, e elas passam o tempo, a noite, às vezes 12, 14 horas, sob o efeito, e no fim elas saem falando que foi ótimo, que elas tiveram resolveram uma série de problemas na vida delas, etc, etc, etc. Tem, assim, os efeitos são grandemente positivos. Pode ter uma ou duas pessoas que possam ter passado meio mal e ainda tem uma série de problemas que não resolveram, etc. Mas, em geral, a grande maioria tem relatos hiperpositivos sobre a experiência, né? Então, isso daí é o contexto que dá esse tipo de resultado. E a gente vai ver, para ter esse resultado, no ritual você tem algumas pessoas que são pessoas experientes, pessoas assim de confiança da liderança da casa, e que estão lá, são chamadas de fiscais. Mas o que elas fazem basicamente é manter a ordem, não é? Quando alguém está passando mal, uma coisa, elas vão lá, conversam com a pessoa, ajudam de alguma forma, não é? Porque a ayahuasca ela dá essa possibilidade de visões, mas também ela dá um mal-estar, um sentimento no estômago, que às vezes você acha que você vai morrer. Literalmente, dessa vez eu morro. Mas não morre não. E é justamente assim, eu já participei muitos anos do Daime, então, mas assim, na minha experiência, né, é uma luta que a gente faz contra esse mal-estar. Esse mal-estar passa de alguma forma a refletir assim, todos os demôniozinhos, todos os problemas mal resolvidos que a gente tem, né? Tudo isso vira uma dor de estômago horrorosa e você tem que enfrentar isso. E o que você está fazendo? Você está cantando, tem hinos que são cantados assim. Mestre Irineu recebeu 120 e poucos hinos, que são assim de uma natureza católica, de catolicismo popular, né? Devoção aos santos, São João, Virgem Maria, Jesus Cristo, e outros santos, né? E de vez em quando também entram alguns encantados amazonenses, ou podem entrar algumas figuras do candomblé, da Umbanda, Umbanda, não candomblé. E eles trazem uma mensagem, basicamente uma mensagem de força, de firmeza. Firmeza é um termo que aparece muito nesses hinos, né? E quando você está lá passando mal, né?
É bom um hino que fala firme, firme, né? Firmeza, firmeza, né? Fique no seu lugar, enfrente a história e traz assim valores de companheirismo, de obediência, outros valores que são considerados assim positivos assim por aquele grupo, né? Então, ao mesmo tempo que a ayahuasca provoca esse mal-estar, o contexto traz as respostas, como lidar com o mal-estar. Também há uma série de passos, o bailado que eu falei, uma série de passos. Então você está ocupado o tempo todo, né? Você tem que dar 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro, depois 2 passinhos, e às vezes tocar o maracá também, né? Então isso daí também ocupa a gente em termos motores. E você tem que realmente bater o maracá corretamente, né? Dentro do ritmo. Imagine todo mundo louco batendo maracá. Às vezes o maracá fica fora, dá umas coisas meio complicadas às vezes, mas para isso tem fiscal, tem gente que vai ajudar a pessoa, não, bata dentro. Então, isso cria uma harmonia, né? Quando você tem a música, né? Música traz harmonia, óbvio, e quando você tem um grupo cantando junto, né? Isso traz uma força, um sentimento de pertencimento. Além disso, as pessoas usam o que se chama de farda, ou aqui em São Paulo a gente chamaria mais de uniforme. Aqui no norte, no nordeste, esse termo farda é muito usado. Tem farda para ir na escola, né? Farda, uniforme a gente chama farda. E eu não gosto muito dessa referência muito militarista, né? Mas é um termo bastante difundido fora de São Paulo, né? Um ambiente religioso, existe assim uma mesa no centro com símbolos religiosos, assim, o cruzeiro, né? No Daime usa-se um cruzeiro de 2 braços, né? Cruz de Caravaca. Há um controle da dosagem. Você não toma, vai lá e fica tomando como você quer. Tem uma pessoa encarregada que cuida lá da garrafa de Daime, e ele vai dosar, ele vê as pessoas maiores, ele dá um pouco maior, pessoas menores dá um pouco menos, pessoas que estão assim muito alteradas, ele vai dar menos. Tem um olhar lá que, sendo um olhar experiente, vai ter uma ideia da dosagem correta para cada pessoa, mas o importante é isso também, né, que é uma coisa que é regulada, não é uma coisa que você vai lá e pega quando você quiser, como você quiser. Isso também tem um efeito sobre o efeito, né? E as imagens e símbolos, né, eles imediatamente evocam, né, mesmo se você não for um daimista, mas você é um brasileiro, você vê uma cruz, né? Isso vai remeter a uma série de referências que cada um de nós tem, sejamos ou não assim, cristãos praticantes, né? Mas a gente vive no Brasil, a gente foi criado nesse meio, então esses símbolos vão despertar, vão direcionar o tipo de experiência que a gente vai ter, né? Há outras plantas também são usadas, né? Jurema. Jurema é também uma planta indígena, de origem indígena, de uso indígena, e que está na base de uma série de rituais indígenas lá do Nordeste. E que também você vai ver que é usado de uma forma ritualizada, organizada, regrada, não é qualquer que um usa a qualquer hora, de qualquer jeito, né? E então, você usando isso, você está de certa forma confirmando uma série de valores sociais e culturais ao qual você pertence. Bom, então tem agora falou muito da ayahuasca, mas agora outro dia me chamaram aí para participar de uma discussão sobre o peyote. Tem um grupo que está querendo usar o peyote de uma forma
Bom, já usa o peiote de uma forma ritualizada. Nos Estados Unidos existe a Igreja Nativa Americana, que faz uso desse cacto, que é assim do norte do México, sul dos Estados Unidos, e se difundiu assim, basicamente é um uso indígena, e hoje passou assim também, é usado por brancos nos Estados Unidos, mas é interessante porque nos Estados Unidos o peiote foi regulamentado mais lá por volta de 1920 para uso somente por indígenas. E porque assim, quando se fez tratados com as nações indígenas, elas foram meio tratadas como se fossem assim, nações soberanas com as quais se faz tratados. Então assim, porque hoje em dia, né, os Estados Unidos têm uma longa história de fazer leis racistas, leis dirigidas a determinados grupos, né? A gente teve todo um sistema de apartheid absolutamente declarado nos Estados Unidos que acabou só na década de 60, né? A segregação racial no sul dos Estados Unidos, que era oficial, inclusive branco era proibido de casar com negro em alguns estados e coisas assim. E bastante parecido com o apartheid sul-africano. Mas isso oficialmente acabou, mas mesmo assim você continua tendo, o peiote pode ser usado por índio, mas não pode ser usado por branco. E daí a razão que eles dão é porque é um tratado do governo americano com uma nação indígena. É diferente de puramente leis internas americanas. Uma desculpa aí que é dada, mas é interessante. E tem outra substância que é bastante comum, né? E que há uma reivindicação do uso religioso, é a cannabis, né? Os Rastafari, na Jamaica, eles têm um lugar assim sagrado para a ganja, chamada, né? Que a gente vê assim, é um uso da ganja, que é a cannabis, foi introduzida na Jamaica. Bom, é difícil dizer quem que introduziu, porque o cânhamo foi introduzido na América por espanhóis e portugueses que queriam desenvolver, e ingleses, que queriam desenvolver uma indústria de cânhamo. Cânhamo, a fibra do cânhamo, é a base da cordaria, das velas, que permitiram todas as grandes viagens, todo o desenvolvimento do capitalismo mercantil. Assim, ter acesso a cânhamo era considerado muito importante. Olha, o tempo passou. E assim, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos faziam campanhas para as pessoas plantarem cânhamo. Tem uns videozinhos que você pode ver dizendo: plante cânhamo para a vitória na guerra. Mas o cânhamo é plantado de uma forma diferente da maconha para o uso psicoativo, né? O cânhamo, quando essa é a diferença básica entre maconha e cânhamo, é a forma de plantar. O cânhamo, você busca as fibras. Então você planta o cânhamo juntinho e você não faz seleção do macho e fêmea. Daí, como eles estão juntos, o cânhamo cresce em busca do sol, né? Então fica longo, com fibras longas. Quando você quer fazer a maconha, né, a maconha para fumar, você planta ela mais separado, você separa, assim que dá para você distinguir o macho e a fêmea, você retira os machos, porque é a fêmea quem produz a resina, que é a resina psicoativa. Então é a forma que você planta, que você
lida com as plantas, que vai fazer com que seja mais forte ou menos forte o teor de THC que a planta tem. Bom, então, os europeus introduziram o cânhamo na América para finalidades industriais. George Washington, Thomas Jefferson eram grandes cultivadores de cânhamo. A Declaração de Independência Americana foi escrita em papel que é feita à base de cânhamo, né? Não quer dizer que essas pessoas eram maconheiras. Possivelmente tinham até descoberto essa outra utilidade, não sei, né? Mas assim, quem realmente trouxe uma apreciação dessas utilidades assim, psicoativas foi a população negra, que já tinha tido contato com a cannabis fumada, né? Na África, esse costume foi levado para várias áreas da África por árabes, que aprenderam com os indianos, né? Todo um longo processo que chega na África, e daí os africanos escravizados trazem esse costume para cá, e sei lá, se foram eles que trouxeram a planta originalmente, se foram os portugueses, mas a gente sabe que já houve tentativas de implantar uma indústria de cânhamo no Brasil, lá no Maranhão, no Rio Grande do Sul, em alguns lugares do Brasil. Mas, então, eles trouxeram esse uso. Na Jamaica, você teve também uma imigração fortíssima indiana. E a cannabis, ela vem dessa região, basicamente. Lá é na Índia que esse uso é muito difundido. E um uso religioso. A cannabis na Índia é associada ao deus Shiva. E existem toda uma série de usos de cannabis, ou de um leite que é misturado com cannabis, que é chamado de bhang, em rituais indianos. E os indianos foram levados para a Jamaica pelos britânicos para trabalhar lá ao lado dos escravos negros, e essas duas populações trocaram muitas experiências, muitos traços culturais, e provavelmente esse uso religioso da cannabis foi aprendido então dos indianos e ressignificado, e como era uma coisa que era proibida pelos ingleses donos da Jamaica da época, também assumiu um caráter, assim, o uso da cannabis assumiu um caráter de contestação bastante forte. Então, o rastafarianismo, que é uma religião que se desenvolveu a partir de uma série de posicionamentos anticolonialistas dessa população negra jamaicana e marginalizada, a religião era uma religião dos marginais, pegando vários símbolos de marginalidade e de contestação. Então, os dreads, né, esse cabelo Rastafari, que também pode ter sido uma adaptação indiana, que na Índia os sadhus, os homens santos, eles também usam o cabelo todo emaranhado. E até a palavra já, tem gente que diz que já vem de jai. E jai é uma palavra em sânscrito que é muito usado em mantras, em comemorações. Jai, tem mantras que falam. Então, esse que acho que quer dizer glória, viva, uma coisa assim, né? Então, tem gente que diz que esse nome que os Rastafaris dão para Deus, de Jah, viria. Há outras interpretações, mas tem uns que dizem que vem de Jai, que essa influência indiana é muito, muito forte nos Rastafaris. De toda forma, os Rastafaris usam
a ganja, né? Como uma coisa ritual sagrada. Então o importante, só terminando, o importante é o contexto. O contexto vai dizer quem usa, como e com que finalidade e na esperança de que efeitos, porque o efeito placebo a gente sabe que é muito importante, muito forte. Então você toma uma coisa, você está esperando aquele efeito e você vai tender a buscar sinais de que você está tendo aquele efeito. Mesmo que se você tomou, for palha, for uma coisa completamente inócua, né? Se você acha que você tomou um ácido, né? Você vai começar, passa um tempo, você vai, digamos, você tomou uma coisa que você acha que é ácido, mas não é. Você vai passar um bom tempo pensando, será que eu estou tendo, esse daqui é efeito, não é efeito, será, sabe? E daí você pode até que acabe sentindo o efeito, que é uma criação da sua própria cabeça. Então, os efeitos que são, assim, oferecidos, assim, prometidos, né, tendem a se autorrealizar, uma profecia que se autocumpre. Cárceres, cadeias, calabouços, Condutas condenadas, catarratos, contragosto, contratempo, contragolpe, contra-ataque. Roteiros caídos, canibalizados, caracterizados, civicamente consertados. comida canina, carandiru, carne crua, comida canina, caruaru, carne crua, comida canina, corombiara, carne crua, kkk, cárceres, cadeias, calabouços, Condutas condenadas, catarrados, contragosto, contratempo, contragolpe, contra-ataque. Roteiros caídos, canibalizados, caracterizados, civicamente consertados. comida canina,